Enquanto aguardamos a doutora entrar, vamos falar alguma coisa para apresentá-la para todos vocês. Ela é graduada em nutrição pela Universidade Federal de Mato Grosso. Ela é mestre em saúde coletiva da Universidade Federal do MT, é especialista em nutrição humana e hospitalar e em gestão em saúde e políticas sociais. É responsável técnica do Banco de Leite Humano do Hospital Universitário Júlio Miller, em Cuiabá. Ela tem experiência na área de nutrição clínica, administração de serviços de alimentação, nefrologia com ênfase em saúde pública e triagem neonatal. É membro da equipe de triagem neonatal e bucomaxilofacial do Hospital Universitário Júlio Miller. Repetindo, ela é doutoranda em saúde coletiva, com tese em vírus no aleitamento humano. Nada mais adequado para a palestra de hoje para o momento atual. Doutora Marli, bem-vinda, é um prazer tê-la conosco. Tem um currículo imenso, somente na Universidade Federal. É bom, é muito excelente que o seu currículo seja muito ligado à Universidade Federal, porque isso prestigia a nossa universidade e prestigia o povo cuiabano. É bom tê-la conosco. Muito obrigado, é um prazer tê-la conosco. Eu gostaria de, antes de começarmos, fazer um apanhado geral para colocar na situação atual de como está a nossa situação com relação ao Covid-19. Lembrar que essa crise causada aumentou muito as desigualdades sociais e a violência contra as mulheres em casa. No mundo inteiro foi isso, né? E no Brasil também não podia ser diferente. Tendo que ficar em casa, as pessoas acham que vão se conhecendo melhor e o índice de violência aumentou bastante. Quero lembrar que as mulheres, e o assunto é pautado sobre elas hoje, 70% de todos os profissionais de saúde são mulheres. 2 profissionais de saúde são mulheres. E isso, por si só, expõe muito essas mulheres ao Covid-19. Né? Essa exposição se deve, em parte, ao desemprego, que a pessoa tem que sair para conseguir o sustento, em parte pela violência doméstica, e hoje é de 1 para cada 3 casos de violência, mas já foi 1 para 5. Então, ficando em casa, a mulher será mais agredida, e isso são dados da ONU Mulher. Né? E ela tem que ter acesso à saúde, é uma faixa que tem menos acesso ao serviço de saúde pública, e também o que aconteceu com o Covid-19 é aumentar a pobreza. E tudo isso colocou a mulher em posição muito vulnerável. Então vamos lembrar que 70% dos trabalhadores de saúde são mulheres. 85% da enfermagem e dos parteiros são mulheres. 85% da enfermagem absoluta é mulher. 45,6% dos médicos são mulheres. E 85% dos cuidadores de idosos são mulheres. Então a mulher está em todas e, curiosamente, deveria estar em nível salarial equiparado a nós. Infelizmente não está. Mas vocês, mulheres, estão se empoderando cada vez mais, e eu espero, sinceramente, que chegue até tanto. As alterações biológicas na gravidez, das grávidas, causam mudança no corpo, no sistema imunológico, e por conta disso elas podem ser severamente afetadas por infecções respiratórias. Então elas precisam ter um cuidado maior dos provedores e dos cuidadores de saúde. Nem sempre isso acontece. Né? Quais são os cuidados? Os de sempre. Não é porque é mulher e porque está grávida que é diferente. Os cuidados são lavar as mãos com álcool gel, usar água e sabão, que é o mais fácil, mais barato, ter um espaço seguro, né? Estamos falando da mulher grávida nesse momento, ou da puérpera, que acabou de ganhar o bebê. Isolamento social, se houver comorbidade, e a etiqueta respiratória. O que é etiqueta respiratória? É saber colocar máscara, é usar a máscara adequada, isolada para que não entre ar, e não usar essa máscara por muito tempo. A gente sempre diz que essa máscara deve ser usada por um prazo de 4 horas. Além de 4 horas, ela vai ficar úmida. E o vírus passa por essa umidade. Seria mais ou menos como uma máscara seca. Se jogar talco, o talco não gruda. Mas uma máscara úmida, se jogar, o talco gruda. O vírus faz isso também, gruda e entra. Então, etiqueta respiratória. Tirar as máscaras pelas orelhas, né? Por aquele elástico que tem, não tocar na máscara, não ajeitar a máscara, não ficar preparando a máscara. Essa etiqueta exige tudo isso, para todos, mas para gestante em especial.
Todas as gestantes e puérperas, elas têm que seguir uma rotina de acompanhamento. Então, ela tem que ser acompanhada no pré-natal, tem que ser acompanhada no parto normal ou cesárea, e tem que ser acompanhada depois do parto. Né? E aí entra os cuidados com o bebê, no caso. Então, esse acompanhamento é antes, durante e depois. Né? E a testagem. Né? Como é que essa mulher vai ser testada? Ela vai ser testada de que forma? Como? Que prioridade ela tem? Mas aí nós já estamos entrando na sua área, doutora. Então, gostaria muito de ouvi-la, frente a essa pequena explanação, a sua opinião sobre testagem de gestante. Boa noite, cumprimentando a todos, né? É um prazer estar aqui, né? Falando um pouco da nossa experiência, né? Como nesse momento de pandemia, um momento totalmente atípico, né? Diferente, que a gente vai se adaptando todos os dias com coisas novas, né? Então, a mulher gestante, né? Ela, apesar que hoje nós ainda estamos assim em poucos casos de teste, né? Mas ela deveria ser testada no pré-natal, assim como ela é testada para os outros vírus, né? Mas isto não impediria a doença, né? Se no momento que ela for testada, ela já for positiva, então, assim, o melhor momento ela perdeu, que foi a prevenção, né? E aí é claro que ela terá mais complicações em relação a uma não grávida no parto, né? Então, a gente teria que ter esse cuidado maior na gestante, né? Em ela tomar todos os cuidados em relação à contaminação, para não se contaminar na gestação. Mas, não sendo possível isto, né? Ela já contaminada, se for para a hora do parto, né? Ela, puxando para o link da amamentação, ela não deixará de amamentar, né? A mulher que for positiva para o coronavírus, ela sim poderá amamentar seu filho como qualquer outra mulher. Não tem contraindicação à amamentação. Porém, ela deverá tomar alguns cuidados, né? Que é em relação, como o doutor já colocou, em relação à máscara, né? Ao contato físico com esta criança. Então, assim, a gente já teve casos de mulheres que estão amamentando e relataram a contaminação dos seus bebês, mas não é pelo leite materno, né? A ciência até agora tem demonstrado evidências que o leite materno, ele não transmite o coronavírus. Pode ter sido encontrado, inclusive, partículas virais no leite, né? Partículas virais do coronavírus, mas não é vírus infectante. É isso que tem que ficar bem claro para a população. Não é vírus que tem capacidade de infectar a criança através do leite materno. Então, provavelmente, as mães infectaram os seus filhos por contato, a mãe ou o pai, né? Porque sabemos que as doenças virais, grande parte delas, são assintomáticas, né? Como outras doenças, o coronavírus também. Então, o que a gente orienta a mãe que testar positivo quando estiver amamentando ou quando ainda em periparto, né? Durante o parto, é que ela tome os cuidados, que permaneça com o seu filho no alojamento conjunto ou no quarto, quando ela está ainda internada, ou na sua casa. Ela pode permanecer com a criança dentro do quarto, o que a gente orienta, as normas técnicas do Ministério da Saúde orientam que a criança fique em torno de 2 metros na distância da cama da mãe, né? Então, que o berço seja posicionado em torno de 2 metros de distância. Que ela lave as mãos todas as vezes que for tocar o bebê com água e sabão, né? Use o álcool gel na medida do possível, na medida que ela tenha o acesso. Se ela não tiver acesso ao álcool gel, que ela lave as mãos com água e sabão, isso é o suficiente, né? Que ela use a máscara. E sim, aí a gente ressalta que esta máscara seja trocado várias vezes ao dia, né? Pode ser a máscara de tecido, é aquela máscara que a mãe tem acesso em casa, mas que ela seja trocada várias vezes ao dia. Na ausência da máscara para trocar várias vezes ao dia, ela pode colocar uma fralda, um lenço, né? Então, na medida que ela for pegar o bebê, ela use essa proteção. Se ela tossir ou espirrar neste momento, que ela troque esta máscara, né? Ou precisar limpar o nariz, que ela limpe com uma toalha
descartável, né, com papel descartável, lave sempre bem as mãos antes de pegar o bebê novamente. E a gente também pede que ela lave o seio, né, antes de colocar o bebê para amamentar. Mas esses cuidados devem existir também quando ela vai trocar a fralda, quando ela vai dar o banho, né? Não só no período da amamentação. E a família também deve colaborar, né, neste momento, evitar beijar a criança, né? Nesse momento a gente tem que ter bastante cuidado, tá? Então, assim, as mães podem continuar amamentando. E aí eu puxo em relação à doação, né? Em relação à doação de leite. Nesse período, se a mãe testar positiva, então ela faz uma intervenção nesse período de doação. Então, ela sempre nos comunica no banco de leite, a gente pede para que ela faça uma pausa, né, do dia do início dos primeiros sintomas da Covid e até após 14 dias do primeiro dia do início, né? Então, as mães são bem conscientes, elas sempre nos ligam no banco de leite, pedem essa orientação, a gente faz essa orientação, e aí ela continua, então, nesse período que ela está infectada, somente amamentando o seu filho, tá? E é muito importante chamar a atenção também que a mãe permaneça a amamentação. Por quê? Porque o leite materno, ele tem fatores de proteção, então eles vão proteger o bebê do coronavírus, né? Do vírus. Então, a mãe tem que permanecer amamentando, tá? Então, assim, é uma das ações que a gente pede que a mãe continua a amamentação. Doutora, com relação à testagem, vale a pena dizer que na testagem a gestante tem prioridade. Ela tem prioridade sobre todas as outras pessoas. Mas ela não deve ir ao posto de saúde sem antes ligar para o posto de saúde e agendar. Ela não vai se expor ao posto de saúde a encontrar outras pessoas com coronavírus, porque não está na testa de ninguém que tem ou não coronavírus. Mas ela tem prioridade. Acima dos idosos, porque dentro dela está um outro ser vivo. Né? A transmissão ao bebê. Acabou de dizer que não foi comprovado cientificamente que o leite materno tenha o vírus, o novo coronavírus. Assim como não foi provado que no líquido amniótico também tenha o coronavírus. Então, não passa pela placenta, o bebê não nasce contaminado pela mãe, ele pega depois. Então, os cuidados são muito importantes, como lavar a mão, manter todas as superfícies bastante limpas, tá sempre limpando o ambiente onde a mãe está. A mãe não deve separar do bebê, deve manter com o bebê, por isso que a senhora disse, não estou apenas reforçando, e que, quando for usar máscara, toda a etiqueta do uso de máscara, e lembrar que a máscara caseira tem que ter folha dupla, não é uma única membrana de pano, são duas folhas de tecido. Porque uma única membrana permite passar muita coisa. Então, aí eu me lembro de uma vez que a mãe perguntou para mim, mas essas máscaras que a gente compra por aí é uma única película, não são duas. Pois é, mas é um tecido especial. Já a máscara feita em casa é de tecido, um tecido que nós temos em casa, caseiro. Então, folha dupla, não esquecer. E não tocar o rosto. E lavar as mãos antes e lavar as mãos depois. Elas devem ser acompanhadas, né, no pré-natal, fazendo todo o pré-natal, agendando esse pré-natal direitinho, durante o parto com o acompanhante e a cesárea. Está indicada a cesárea? Se houver indicação cirúrgica e clínica de cesárea, sim, irá para a cesárea. Entendeu? Mas tem algum problema? Não tem problema. Tem indicação, vai, é o que será feito. Mas o parto normal, que é o que preconiza o SUS, aliás, o nosso SUS, o melhor sistema de saúde do mundo, tem que funcionar bem, não funciona tão bem assim, mas o SUS está mostrando que está funcionando bem. Porque no combate ao Covid, nós temos um sistema de saúde que abrange todo o território nacional e cuidando da população brasileira, que é o SUS. Então, o que nós precisamos é que o SUS atenda bem essa gestante. E que também dê assistência neonatal imediata e no pós-natal também, que seja acompanhada. Ainda mais porque esse bebê tem vacina quase que imediata, assim que nasce. E também a saúde mental, que é muito importante até mesmo para o aleitamento. Né? Então, foi apenas para reforçar o que a senhora acabou de dizer para a gente aqui. O que significa um parto seguro? Ele implica em respeito e dignidade para essa mãe, em ter o acompanhante, em ter uma comunicação fácil com a equipe que atendeu ela, e cuidados no tocante à contaminação. Né? Porque se a mãe que for para o parto normal ou para a cesárea, estiver confirmado que está com Covid, toda a equipe médica deverá ser avisada, porque todo o ambiente será contaminado.
Então, os cuidados serão diferentes de um parto normal de uma mãe não contaminada. Nós estamos falando hoje, nesse momento, de mães infectadas pelo Covid, né? Então, com relação à cesárea, apenas agora a Nutriz. A Nutriz. Vamos falar sobre o amamentamento da Nutriz e sobre a alimentação dela, o que interfere, o que não interfere, o que pode ajudar, o que não pode ajudar. Por favor, com a palavra, doutora. Então, a alimentação da lactante, que a gente chama, que é uma mulher que está amamentando, né? A gente sempre fala assim, que ela pode comer o que ela comeu durante a gravidez, né? Então, o que ela se alimentou, a dieta, como foi a dieta dela durante a gestação, ela pode ter a alimentação semelhante na lactação, né? Mas o que a gente sempre chama atenção, que as mães, é uma das dúvidas das mulheres, né? Em relação a alimentos quentes, por exemplo. Isso é muito cultural aqui em Cuiabá. Ah, mas eu não posso comer carne suína, quiabo, arroz, manga, porque é um alimento quente. O que eu falo? Alimento quente é aquele que a gente põe no forno ou põe para cozinhar, né? Alimento frio é aquele que a gente põe na geladeira, tá? Então, assim, não existe alimento quente, existe alimento de difícil digestão. Então, se a mãe tem algum problema gástrico, né? Que ela não possa comer algum tipo de alimento, uma gastrite, que o médico orientou ela, tudo bem, aí é uma questão de uma patologia. Mas, assim, alimentos que não vai cicatrizar a cesárea, também a gente escuta, é um mito, né? Ah, mas não posso comer arroz porque arroz não cicatriza. Não, tá? O arroz vai ser, a mãe vai ingerir, ele vai ser transformado em carboidrato, que vai para a corrente sanguínea em forma de glicose, tá? Então, não é o arroz que vai ir para a corrente sanguínea e que vai dificultar a cicatrização de uma cesárea, né? Canjica, aumenta o leite? Ah, mas eu comi do meu outro filho e aumentou tanto o leite, então eu vou comer agora. Aí a mãe passa 40 dias comendo canjica, canja de frango, né? Que também é uma cultura. O que a gente fala? Às vezes a mãe, ela está no momento assim, de pós-parto, cansada, passou várias noites sem dormir por causa do bebê, então ela fica bastante cansada. Se ela receber um alimento hipercalórico, como uma canjica, por exemplo, ela vai se alimentar dessa canjica e ela vai se sentir saciada, ela recebeu glicose, o organismo dela que estava, né, em fadiga, às vezes ela estava sem se alimentar, porque elas relatam, hoje eu nem almocei direito, porque o bebê chorou na hora, eu tive que amamentar. Então, se ela comer aquela canjica, ela vai se sentir bem. E às vezes, de quem veio aquela canjica também, ela se sente apoiada no momento, né, tão difícil, porque a amamentação, a mãe tem que ter muita força, muita vontade nesses primeiros momentos, né? É um momento de adaptação entre mãe e bebê, né? E família também. Então, isso vai fazer bem para a mãe que está amamentando. Ótimo, ela pode comer suco de maracujá. O suco, qualquer suco vai aumentar a quantidade de leite. Então, não precisa ser de maracujá, né? Mas se ela acha que ele é um calmante, né? Ela pode tomar água de coco, suco de maracujá, os chás, né? Desde que não seja o chá preto, o chá mate, a gente orienta ela a não tomar em grande quantidade, porque ele é um estimulante. Então, pode estimular também o bebê nessa fase, né? Ou muito café, refrigerantes como Coca-Cola, né? Isso sim, a gente orienta ela a não ingerir em grande quantidade, porque também não é um alimento saudável, né? Mas ela pode se alimentar de todos os alimentos que ela comeu na gestação e todos os tipos de frutas e verduras, principalmente porque tem vitaminas, minerais, que vão auxiliar neste momento de trauma, que ela teve um parto ou uma cesárea, indiferente se for parto normal ou cesárea, né? E é o momento que ela está cansada também. Então, ela precisa ter uma boa alimentação para ela ter força, ter ânimo, né? Para essa jornada do dia a dia, de cuidar do bebê, de se alimentar, de amamentar, né? E ela vai ter várias horas de sono que ela vai perder, né? Durante a noite. Então, uma boa alimentação é muito importante, tá? Ótimo, ótimo. Para reforçar, a mãe doadora. Né? Numa live anterior, que foi feita com a Janaína, alguém perguntou, a mãe com Covid pode doar leite? Eu confesso que eu fiquei meio preocupado, porque eu não sabia a resposta. Mas eu estou apenas reforçando a resposta que a senhora deu agora, doutor. A mãe que amamenta
e que tem Covid, pode sim doar leite, desde que não seja os 14 dias de confinamento em que ela está sob tratamento. Depois disso, ela pode doar. Foi o que eu Correto. entendi. É isso mesmo? É isso É isso mesmo, mesmo, isso correto. mesmo. Perfeito. Correto. Outra questão foi uma nutriz infectada que se sente debilitada. Né? Ela vai dizer, eu tô muito cansada, não dormi bem, não comi bem, e meu leite é fraco, meu leite é ralo. A gente ouve isso com frequência assustadora no consultório. Tá? O seu comentário, por favor. Não, Leite em ralo. relação a leite fraco, não existe. O leite da mãe é o ideal para o filho dela, tá? Ele é completo em todos os nutrientes e inclusive em água para hidratar. Então, a mãe que amamenta o seu filho exclusivamente até o 6º mês de idade, ela não precisa oferecer nem a água, tá? Então, o leite, até o 7º dia após o parto, nós chamamos de colostro, tá? É um leite que tem um fator de proteção maior, inclusive a gente chama da primeira vacina do bebê, né? Que ele já recebe lá na primeira hora após o parto, que é o ideal, a criança amamentar na primeira hora após o parto, tá? É a primeira vacina. Depois do 7º dia, nós chamamos de leite de transição, é uma readequação, né? Com a fase da criança também. E depois dos 15 dias, nós chamamos de leite maduro, que é o leite que tem os nutrientes ideais para essa criança de 15 dias, né? Depois do 6º mês, sim, a mãe deve fazer a introdução da alimentação complementar, que são as papinhas de fruta. Hoje, né, a gente não orienta mais a mãe a oferecer sucos até 2 anos de idade, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria diz isso, tá? Por quê? Porque o suco é açúcar, quase não tem nutrientes, né? Então, não dar suco, sim as frutas, as papinhas de fruta, os legumes, né? A mãe pode introduzir e continua amamentando. Ela não precisa introduzir alimentos lácteos, como iogurtes, leite de vaca, tá? Não precisa. Ela pode continuar oferecendo o leite dela e uma alimentação complementar. Certo. Numa live anterior foi perguntado que se a mãe se sentir debilitada ao ponto de não ter leite realmente, o que pode ser feito? Na ocasião foi dito que ela pode fazer uma extração desse leite. Ela tem que ser orientada para isso, a extrair esse leite. Uma alimentação mais adequada, uma hidratação adequada e as vitaminas que sempre se toma, no caso, e a extração do leite. Não tem leite suficiente. Ela pode partir para uma relactação, que é um termo que pouca gente conhece, né? Quer dizer, ela dá uma pausa e depois continua amamentando novamente. E, em última instância, ela deve procurar um banco de sangue. Desculpa, de leite. É a segunda vez que eu digo isso hoje. Um banco de leite, para pegar orientação sobre como vai aumentar esse bebê. E pode, inclusive, pegar leite doado até ela se readequar, se habilitar novamente. Estamos dizendo de mães que tiveram complicação no pós-parto imediato, ou tiveram alguma infecção puerperal. Então, como que ela faz? Ela pode reamamentar novamente. E, enquanto isso, pode usar o leite doado. E lembrar também que a mãe doadora é uma mãe muito consciente. E quando se diz para essa mãe doadora que ela não pode doar pelos 14 dias, com certeza ela aceita. O que nós precisamos estimular mães doadoras, né? Divulgar a campanha do aleitamento materno, propagar isso aí. E esses conceitos que a senhora acabou de usar devem ser propagados de maneira muito firme e forte. A Sociedade Brasileira de Pediatria pega em cima, a SOMAP, a Sociedade Mato Grossense de Pediatria pega em cima, mas ainda assim nós temos muitos mitos, muitos paradigmas a serem derrubados. Mas o leite materno é um alimento vivo, por assim dizer, né? Eu diria que é o alimento mais adequado. E deve ser exclusivo até o 6º mês, exclusivo mesmo. É leite materno e mais nada. Que reduz em 13% a mortalidade até o 5º ano de idade. Né? Evita diarreia, evita infecção respiratória, e diminui o risco de alergia, de diabetes, de colesterol alto, de hipertensão e de obesidade, inclusive. Né? Então, vantagens que o leite materno traz. E esse materno, e como a senhora acabou de dizer, é a vacina mais rápida que existe, né? Na primeira hora é a vacina, é o colostro, né? Amamentar aumenta o vínculo materno da mãe com o bebê, diminui as cólicas, né? Desenvolve a inteligência do bebê, as gorduras são adequadas para a mineralização do cérebro do bebê, e previne doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, né? Para a mãe, reduz o sangramento do parto. E quando ele mama, libera ocitocina, que vai contrair o útero, abrevia a recuperação da mãe
Abrevia a perda de peso, porque a mãe perde muito líquido, né? Aumenta o vínculo mãe-bebê, bebê e mãe, e previne o câncer de mama, de ovário e de endométrio. Aí perguntamos o que é endométrio? Endométrio é o forro do útero que desaba a cada menstruação, né? Então, é só vantagem. Nós temos que entender que é só vantagem. A propósito do leite materno, que é o alimento vivo, ele é um alimento vivo e é um alimento modificado e adequado para aquele momento, para atender a necessidade do bebê. Eu estava comentando contigo antes da live, que nós conversamos antes, que ele se altera na composição de proteína, gordura e carboidrato. Né? Num dia frio, aumenta a gordura, para proteger o bebê do frio. Num dia quente, aumenta a quantia de água, para que o bebê não desidrate. E aí a mãe fica com aquela impressão de que o leite é fraco. Não tem leite fraco. Né? Eu até ouvi certa vez uma avó dizer, não tem leite fraco, o que tem é mãe mal alimentada. É isso porque ela era avó, mãe do pai da criança, né? Mãe mal alimentada. Sim, nem sempre isso pode acontecer. Mas uma mãe bem alimentada, bem nutrida, com certeza vai ter um leite forte e adequado. E esse leite se adequa ao longo da vida do bebê. Né? Eu me lembro bem do consultório em que alguém comentou que leite ralo tem substância sim, porque pinga, cachaça. Cachaça é incolor, é rala, não tem cheiro, não tem cor, e bebe um copo para ver o que acontece. Cai de costas. Então não tem que ser, a pinga não tem que ser grossa, escura e forte, não. Então, da mesma forma, o leite materno. O que importa é a adequação da composição do leite, baseada na composição química de proteínas, gorduras e carboidratos. Falando agora sobre um assunto. Eu queria fazer uma ressalva, doutor. Sim, por favor. Quando o senhor colocou em relação assim, se a mãe não tem leite, né, procure o banco de leite para ela pegar o leite até... Não. Quando não tem leite, ela procura o banco de leite para pegar orientação para não ter que usar o banco de leite. Em última instância, quando não tem solução, uma infecção... O banco de leite é para situações muito especiais, muito especiais. Exatamente, para prematuros internados, né? A gente não tem essa demanda para disponibilizar a domicílio, né? Nós temos uma pergunta aqui que diz: a lactante, quando tem alergia a alguns alimentos, quando consumido, passa para o bebê? Bem, eu posso responder da maneira contrária. Alguns bebês têm intolerância à lactose. É uma coisa meio complicada. Então, alergia à proteína do leite de vaca. Então, se a mãe tomar leite de vaca, a proteína passa para o leite materno e a criança vai ter problema em cima disso aí. Então, a receita é verdadeira. Então, mas a criança nasce com problema. Então, se tomar, a criança vai ter problema. Então, a famosa alergia à proteína do leite de vaca. Mas, deixa a senhora responder. A lactante, quando tem alergia a alguns alimentos, quando consumido, passa para o bebê? Sim, ela tem alergia. Que se o bebê tiver alergia também, não quer dizer que ele vai ser alérgico igual a mãe, né? Ele pode nascer saudável, sem alergia. Mas se a criança tiver alergia, a mãe vai ter que fazer a restrição de alguns alimentos. Mas isso a gente terá que avaliar a criança, porque às vezes a criança pode ter uma alergia que a mãe não tem, né? Nós temos casos que a criança apresenta alergia à proteína do leite e a mãe não tem. A mãe toma o leite normalmente, né? E uma das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado, que está assim muito modismo hoje, é em relação à lactose, né? A gente vê que muitas mães ou até profissionais, né, acham que a criança tem intolerância à lactose. E na realidade é uma intolerância transitória, né? E que ela precisa ser avaliada. Não é uma alergia à lactose que ela vai ter essa intolerância para sempre. Então nós temos que tomar muito cuidado em relação a isso, né? E aí já é prescrito as fórmulas e a gente tem que tentar a mãe amamentar essa criança. Ela vai fazendo uma dieta restritiva em relação à lactose, né? E ela vai amamentando. Eu acho que isso a gente tem que ter, assim, tá bem claro nas mães, quando algum profissional falar que intolerância à lactose, a mãe precisa retirar o leite. Ela não precisa retirar a amamentação, ela só vai fazer a dieta. Agora, existem algumas crianças que têm alergia a determinado alimento. Aí sim, a criança deverá fazer a abstinência desse alimento. Mas nem toda alergia que a mãe tem, a criança vai ter, né? Então, aí tem que ter um diagnóstico médico.
Perfeito, perfeito. A pergunta é, quando a mãe não tem leite, ela simplesmente não tem leite, não tem leite, o que deve ser feito, né? O que deve ser feito para que, que o bebê não sofra com essa ausência de leite materno? O que deve ser feito? Então, Qual a dizer medida? assim que a mãe não tem leite, ela é uma situação um pouco delicada, né? Porque ela sempre tem pouco, né? Talvez Sim. tá faltando estímulo, né? Uma boa pega, uma boa sucção deste bebê e tentar estimular. Agora sim, se a mãe ficou, essa criança ficou internada numa unidade de terapia intensiva, onde a mãe não colocou essa criança para sugar, né? Foi uma criança extremamente prematura, ela ficou muito tempo sem ter o estímulo da sucção, o leite realmente pode secar naquele momento, até por estresse emocional que a mãe está passando, né, criança internada. Mas após ser liberada a introdução dessa criança ao seio, a gente faz então a realactação, né, que é colocar a criança para estimular e essa com a sucção vai estimulando a produção do leite. Ah, mas ainda não conseguiu na quantidade suficiente que esta criança precisa, então seria uma alimentação mista, né? Intercalada com outro tipo de leite. E a criança continua ao peito, né? A gente sempre deixa ela ao seio primeiro, ela mama toda a quantidade de leite que a mãe produz, e depois, se ainda não for o suficiente, a gente faz o complemento, né? Mas a mãe tem que colocar ela no peito para estimular, para aumentar a produção, tendo uma boa alimentação, uma boa ingesta hídrica e, como eu disse, principalmente o emocional, né? Às vezes desencadeia um fator, porque daí a mãe acha que ela está produzindo pouco leite, a criança chora, ela fica tensa, fica mais nervosa, há uma cobrança social, né, da família em cima desta mãe em relação à amamentação e o leite vai diminuindo cada vez mais, porque ela vai ficando tensa, né? Então, isso sempre a gente procura dar esse apoio para a mãe, que procura o banco de leite, né? Que ela tem que buscar a tranquilidade para se estruturar na família, né? E esse leite vira produzindo uma quantidade maior que seja suficiente para o filho dela, né? Doutora, a propósito, os galactogogos funcionam? Como? Os galactogogos, por exemplo, Então, nós. a metoclopramida, o equilide, eles podem ser Então, usados? a gente tem alguns casos, assim, na experiência, que realmente melhorou. Mas é para aquele momento, às vezes, que a mãe está Sim, no momento de depressão pós-parto, ele acaba ajudando, né? Deixando a mãe mais tranquila também, porque todos esses lactogogos, né? A maioria, o Equilide, por exemplo, ele é um antidepressivo. Porém, ele é utilizado numa dosagem menor como lactogogo, né? Mas sim. ele acaba tendo assim uma influência em questão da depressão da mãe. Mas ele é para um curto período. A mãe não vai poder ficar tomando 6 meses os lactogogos, né? Então seria assim para esse período mais próximo ao parto. E aí ela toma isso, ela vai até buscando a autoconfiança, né? Que ela está produzindo mais, e aí começa a produzir, ela põe o bebê para estimular, e as coisas vão caminhando e ela acaba assim retirando o lactogogo e mantendo a amamentação exclusiva. Nós já tivemos vários casos, né? Perfeito, perfeito. A respeito do banco de sangue, existe algum protocolo para a mãe ser doadora de leite? Em relação ao banco de leite, né? De leite. Sim, nós temos um protocolo do Ministério da Saúde, tá? O banco de leite é regido por a RDC 171 de 2006, né? Onde a gente segue este protocolo, principalmente em relação a exames sorológicos, né? Tem vírus, por exemplo, que morrem com a pasteurização de 62 graus e meio, mas tem vírus que não morrem na pasteurização, né? Então, esse receptor que estará recebendo esse leite, ele estaria recebendo, talvez não cepas grandes, mas né, vírus de outras mães. E eles, como eles são extremamente prematuros, de baixo peso, então a gente sim tem sempre esse cuidado em relação, principalmente ao vírus da hepatite B, né? Que ele é um vírus que não morre na pasteurização. E aí Certo. também eu queria até só chamar um Sim, pouco a atenção em relação à amamentação cruzada também, tá?
antigamente existia amamentação cruzada. Quando uma mãe não tem leite, a vizinha tem, né? Aí leva o bebê para amamentar, a vizinha acaba amamentando 2 bebês ou uma parente, né? E a mãe fala assim, mas ela é saudável, ela não tem nenhuma doença, né? Meu filho não tem, nem ela. Mas é contraindicado esta amamentação cruzada de uma mãe para outro filho, de outra mãe, tá? Isso é preconizado pelo Ministério da Saúde. Então, se ela tiver bastante leite, ela tem que doar a um banco para ser pasteurizado. A pergunta é meio repetitiva, mas alguém perguntou aqui o que usar para produzir leite caso a mãe não tenha muito leite. Tranquilidade, boa alimentação, dormir, né? Às vezes pedir para alguém da família cuidar o bebê por um período para a mãe poder dar uma descansada, porque a gente vê que mães ficam 2, 3 noites sem dormir. Então elas precisam do repouso, do descanso, que eu sempre digo, o apoio. O apoio familiar é muito importante neste momento da amamentação. Bem, vamos reprisar algumas coisas que nos interessam bastante. Mãe infectada por Covid, pode amamentar? Sim, pode. Deve. Deve amamentar. A mãe, durante o estado de Covid, que são os 14 dias de confinamento e de tratamento, ela não deve doar sangue. Desculpa. Não deve doar leite. Não deve doar leite. Não deve doar leite. Mas terminou os 14 dias, ela volta a ser uma doadora. Correto. Isso sim, isso acontece. Não separar a criança da mãe. Ela fica no mesmo quarto, a uma distância de 2 metros. Sim. A etiqueta da máscara deve ser muito usada. Não tocar, máscara correta, máscara com dupla face e não passar. O ideal seria que a cada amamentação trocasse a máscara ou botasse a fralda, como foi dito. Esse seria o ideal. Isso seria ideal. E é até possível de acontecer. Manter as mãos rigorosamente limpas, manter o bebê muito... não tossir frente do bebê, não espirrar frente do bebê, evitar conversar para esse bebê, porque na conversa acaba tudo muito perdigoto, que são essas pequenas partículas, e não ficar pegando o bebê à toa também, né? Pega quando é necessário. E manter o bebê isolado. O máximo de cuidado, porque o bebê pode se contagiar sim, depois que nasceu com a mãe infectada. Mas dizer que ele nasceu já infectado, não, porque não passa pela placenta. E o leite passa? Também não passa. Então, isso são dúvidas, porque eu tenho recebido muito questionamento sobre isso. Então, falar contigo hoje foi muito importante para esclarecer exatamente isso. Leite fraco existe? Não. É um leite adaptado, né? O leite é um alimento vivo que se adequa a cada momento, ao frio, ao calor, entendeu? A idade da criança, né? Um bebê chega a ganhar de 20 a 40 gramas por dia. Então, o que esse leite tem de importante? Muita coisa importante. Basta dizer que o colostro é a primeira vacina, então é importante amamentar nos primeiros momentos, é muito importante. E esse leite, que tem um teor proteico maior, porque na verdade são anticorpos que está sendo passado para o bebê, esse primeiro leite é muito, muito importante. Dá diarreia no bebê? O curioso é que sim, pode provocar uma diarreia, porque é um leite com alto teor de proteína, mas nem por isso deve parar de amamentar. Apenas intercale adequadamente e não amatando, porque tem bebê que realmente é guloso. Nada de exagero. Com relação à alimentação, o que comia antes, continua comendo. Mas e o alimento remoso? Né? A carne de porco pode? Bem, mas e pessoas que moram em cidades que comercializam apenas carne de porco, não tem carne de vaca, comem o quê então? Fica sem comer carne? É hábito delas comerem porco. E comem e não faz mal. Então tem muito paradigma que tem que ser tirado da cabeça das pessoas. Comam bem, alimentem-se bem, frutas, legumes e muito líquido. Esse líquido é muito importante, em especial no Mato Grosso e nessa época do ano que nós estamos agora. Tá? Então, qual a possibilidade da mãe passar o coronavírus para o bebê? Se ela cumprir toda essa etiqueta respiratória de máscara, se ela cumprir lavagem de mãos, distanciamento adequado do bebê, se ela fizer exatamente isso, essa possibilidade não existe, porque essa mãe será curada, o Covid não vai durar para tempo. Em 14 dias a mãe está curada. Curou, resolveu o caso, acabou, toque em frente. Tem alguma coisa mais que queiramos passar? Alguma pergunta mais? Doutora, alguma coisa que a senhora queira enfatizar mais? Eu iria chamar a atenção nesse período do ano, como o senhor mesmo colocou, em relação ao líquido, né? Não é muito hábito nosso ingerir bastante líquido.
Mas na amamentação, ele deve ser reforçado, né? Principalmente neste período do ano. E a criança não precisa receber água, mesmo com o calor de Cuiabá. O que precisa é deixar a criança à vontade. Às vezes as mães chegam da maternidade e colocam várias peças de roupas nessa criança, né? E o que a gente sempre fala, a criança sente calor igual um adulto. Então, aí a criança faz temperatura, ela chega a fazer temperatura de 38 graus, mas não é que ela está com doença, com algum processo infeccioso, ela está com excesso de roupa. E aí sim, ela pode até desidratar, porque o excesso de roupa, ela vai transpirar, né? E às vezes a mãe não alimenta ela adequadamente nesse momento, que a amamentação ainda não está bem estabelecida nesses primeiros dias, tá? Então, sim, ter muito cuidado em relação à roupa das crianças neste período do ano, principalmente em Cuiabá. Isso é uma das coisas que a gente vê muito com frequência, né? Com frequência, aquela criança que usa touca, algumas põem até luvinha. Luvinha. É isso mesmo. Tá com febre, a criança tá com febre. Fica aquela boquinha, acaba desidratando. Até desidratar. O curioso, aí ele transpira, o suor brota, fica preso sobre a pele e vai produzir aquela brotoeja, que com a cara toda cheia de pipoquinhas. Não é isso? Então, o que é a brotoeja? É o suor que brota numa pele de uma criança hiperagasalhada. E lembrar que cada vez que pega o bebê ao corpo, transfere esse calor para o bebê. Sim. Então, amamentou, põe lá, deixa o bebê fresquinho. Eu costumo dizer que se os bebês não tivessem um sistema termorregulador adequado, eles ficariam permanentemente em incubadora. Então os bebês se adequam, né? Claro que você não vai deixar um bebê de 10 dias completamente descoberto, mas eles se adequam. Então, manter o bebê fresquinho, por assim dizer, né? Vamos falar agora exatamente sobre o banco de sangue, novamente esse ato falho, o banco de leite do Hospital Universitário Júlio Miller. Por favor, comente sobre a situação do banco de leite do Hospital Universitário Júlio Miller, no qual a senhora trabalha. Então, graças a Deus e as mães cuiabanas, varzegrandenses, né? Apesar da pandemia, que é um momento atípico que nós estamos vivendo, o banco de leite está se mantendo com os estoques adequados, tá? Então, assim, porque as mães estão se sensibilizando, estão buscando o banco, estão doando, né? Então, nós temos, assim, estamos mantendo, inclusive já damos para outras UTIs, né, de Cuiabá, e isso é em relação à solidariedade da mãe. O diferencial é que o Hospital Júlio Miller, ele vai na residência da mãe para buscar o leite, né? A mãe não precisa se deslocar até o hospital, tá? A gente vai, e nesse momento de pandemia, todos os cuidados estão sendo tomados com a profissional que vai na residência, né? Ela se paramenta, é uma profissional saudável, ela toma todos os cuidados também para não levar a doença ou a incerteza para a mãe, né? A insegurança da mãe que está amamentando. Então, eu acho que esse é o diferencial neste momento, né? E eu agradeço todas as mães, todas as doadoras que têm contribuído conosco, né? E os prematuros das unidades de terapia intensiva que agradecem, né? Eles que são as pessoas que vão receber, são os nossos receptores. Por só um exemplo, nós estamos com um bebê de 470 gramas, estamos com um bebê de 600 gramas, 700 gramas. Então, eles serão privilegiados com esse ouro que as mães estão doando para o hospital, né? Como a senhora disse, é o padrão ouro, né? Da alimentação. Padrão ouro. Perfeito. Eu quero lhe agradecer com muitos meses de atraso pela sua participação naquela ocasião da Frente Parlamentar em Defesa da Saúde da Mulher, que a senhora falou exatamente sobre esse mesmo tema. Está lembrada? Sim, correto. Na ocasião, eu comentei que nós faríamos uma emenda para ajudar essa emenda foi feita e aguardamos agora que o governo do Estado pague essa emenda para a senhora. Estou esperando. Estamos aguardando. Isso é quase que uma obrigação minha. Então, a emenda foi feita. Naquela ocasião, a sua atuação na Frente Parlamentar de Defesa da Saúde da Mulher foi excelente, como foi agora. E
vamos colocar alguma pergunta a mais que algum internauta queira fazer para a gente, porque estamos próximos do momento de terminar. Alguém tem alguma pergunta? Aqueles que nos assistem? Alguma pergunta? Doutor, então penso que possamos terminar. Agradecer e frisar que o seu banco de leite agradece as ajudas vindas, as que vieram e as que ainda virão, que mais mães sejam cadastradas no seu banco de leite e que possamos, de fato, esse ouro que é o leite materno para os nossos recém-nascidos prematuros de todas as UTIs neonatal que existem na capital de Mato Grosso. Lembrar também que nós temos pontos de coleta de frascos. Os frascos, comente sobre isso, por favor. Ótimo, isso mesmo. Então, além de leite, a gente também pede ainda frascos, né? Frascos de vidro, tá? Com tampa plástica. Hoje, assim, o mercado está bem restrito em relação a esse tipo de frasco. Temos apenas o café solúvel, né? Que ainda tem esse tipo de frasco com tampa plástica, tá? Então, se alguém tiver, pode ligar no banco de leite do Júlio Miller, a gente vai buscar na casa, tá? Pode juntar 1, 2, 3, às vezes com o vizinho, a gente vai buscar também. Não buscamos só leite, também buscamos o frasco de vidro, né? Então, a gente pede, assim, se alguém tiver, que pode estar ligando, né, no nosso telefone, que é 3615-7203, e a gente também recebe... Repete o número. 3615-7203, tá? Perfeito. Que nós também aceitamos a doação do frasco. Perfeito. Alguma coisa mais que a senhora queria dizer, doutora? Nós agradecemos, doutor Ximenes, a oportunidade que o senhor tem nos dado, né? Que a gente está sempre em divulgação, né, do nosso trabalho, né? Então, a gente fica muito feliz que tem um parlamentar que apoia esta causa, né? Do aleitamento materno, a saúde materno-infantil, tá? A gente fica muito agradecida. Bom, quem agradece somos nós e os internautas. Estamos à disposição. E a gente está à disposição lá no hospital. Sim, já participou da nossa frente parlamentar e não faltará oportunidade. Porque esse parlamentar é do Pela Saúde. Eu trabalhei 41 anos com saúde, na saúde da família, atendendo preferentemente crianças, e sei muito bem aqui no interior a falta que faz a orientação de alguém que saiba entender de leite e de bancos de leite. Então, tanto é que os nossos casos acabam indo cair todos na capital. Mas essa orientação foi muito fortuita e, repetindo, a mãe pode amamentar? Pode. Pode estar no quarto com a criança? Pode. Dieta livre, com algumas restrições? Pode. Praticamente tudo pode, né? Com algumas restrições. A sua atuação foi maravilhosa, agradeço. Não sou mãe, mas se fosse eu ficaria muito agradecido pelas suas explicações. Foram ótimas, pertinentes e muito obrigado pela sua participação. E garanto que, havendo possibilidade, nos encontraremos novamente para dar mais conhecimentos, mais informações. Né? São potes de vidro com tampa de plástico, perguntaram aqui. Sim, no caso, o café solúvel. E perguntaram também se aquela grande tem que ser pequeno ou pode ser o grande. Qualquer tamanho, tá? Ainda preferimos o pequeno, tá? Porque às vezes a mãe doadora, ela não tem um volume para encher 700 ml, que é o vidro grande, né? Mas um vidro pequeno, sim. Então, e ela consegue ajustar melhor no congelador da casa dela, né? Então, assim, qualquer tamanho, mas o pequeno é sempre bem-vindo. Agradeço a presença, agradeço a todos os internautas que participaram com a gente, a todas as mães que estiveram aqui com a gente, e aqueles que não são mães, mas que têm interesse no assunto também. Muito obrigado à sua equipe que lhe auxiliou e ao meu pessoal de apoio que me auxiliou aqui na retaguarda. Muito bom tê-la conosco. Obrigado, e aqui encerramos a nossa live de hoje. Muito obrigado, uma boa noite. Fiquem com Deus. Agradecido.